Bom dia, queridos amigos ouvintes. Estamos aqui nos estúdios da Rádio Mundial falando ao vivo com você, a live hoje. Para quem quiser, entra no Facebook da Rádio Mundial, estamos com imagem, som e imagem ao vivo hoje. E hoje nós vamos fazer o programa ao vivo, vai ser gravado. O tema de hoje é herpes, né? É um pedido de uma ouvinte. Semana passada eu havia pedido a vocês que se comunicassem, mandassem sugestões. Eu agradeço muito, porque os temas são muito bem-vindos. E aí hoje nós vamos falar de herpes. Herpes tipo 1, 2 e herpes zoster. O programa de hoje gravado vai a partir de amanhã para o YouTube, para o meu canal do YouTube, doutora Ana Clélia Matos. Vão lá, acessem o canal. Quero agradecer muito. Várias inscrições, o canal está tendo muito sucesso, muita gente se inscrevendo, muitas visualizações. Facebook também, página pública, doutora Ana Clélia Matos. Tudo que eu coloco no YouTube, coloco no Face. E nós estamos aí. Quero lembrar que todos os meus CDs estão disponíveis à venda na Farmácia Artesani, os CDs das minhas aulas, o CD do rim, do fígado 1, 2, baço, coração e pulmão, CD da menopausa na medicina chinesa, o CD de câncer em homeopatia, de alimentação na medicina chinesa, que é o maior, que são 3 discos, e o CD de emocional na medicina chinesa. Todos os CDs estão na Artesani no 3097-9900. 3097-9900. Quero agradecer o patrocínio da Farmácia Homeoterápica, que trabalha com as fórmulas de câncer e homeopatia, na Vila Mariana, no 3277-1007. Muito bom, e o tema de hoje é o herpes. E muito comum, né? E vocês sabiam que existem mais de 8 tipos diferentes de herpes, de vírus? Herpes é um vírus. Existem mais de 8 tipos. Os mais conhecidos são os 3, herpes tipo 1, tipo 2 e o zoster. O herpes tipo 1. O herpes tipo 1 é o herpes oral. São aquelas lesões que aparecem na borda do lábio, dentro do lábio, né? Em geral, começa com uma coceirinha, você sente, parece uma formiguinha, depois vem uma vermelhidãozinha, depois uma bolha, né? Faz aquela bolha de água e de repente a bolha estoura e aí vem a dor. Mas é é uma úlcerazinha que se forma no lábio. Esse herpes tipo 1, ele pode também ser no lábio inferior, dentro do lábio, pode ser na borda do nariz, pode ser na borda da pálpebra, tá? Bem aqui nesses orifícios de olho, de nariz e de boca. Herpes tipo 1. Como é que se adquire o herpes tipo 1? Na infância. O contato é na infância. É um contato oral, boca a boca. É beijar alguém, é botar a mão na boca. A criança que bota a mão suja na boca pode ter o vírus ali. Calcula-se que em cada 4 pessoas, 3 sejam portadoras do herpes tipo 1, o herpes oral. Daqui a pouco eu vou falar como ele aparece, né? O que desencadeia o herpes. Ele fica latente na pessoa, quer dizer, a pessoa adquire aquele vírus e o vírus fica escondidinho. O mais interessante é que ele fica latente nos neurônios. E por algum motivo, depois, isso não acontece em geral na primeira infância, é em geral na adolescência que o herpes oral aparece. O segundo tipo de herpes é o herpes tipo 2, que é o herpes genital. Quer dizer, é um outro tipo de herpes, não é o mesmo herpes tipo 1, oral. Muitas vezes a pessoa acha que é o mesmo herpes, não é. O herpes genital, ele ocorre no aparelho genital. Em geral, nos homens, no pênis, né, na pele
do pênis e também com aquele mesmo padrão. Começa com uma coceirinha, aquela coceirinha fica vermelha, aquela vermelhidão levanta uma bolha, essa bolha tem um líquido, aquele líquido é contagioso. Tem bastante vírus dentro daquele líquido. Aquela bolha estoura, vira uma úlcera extremamente dolorosa, é muito difícil muitas vezes de urinar, às vezes o ardor pode passar para a uretra, porque ali está todo inflamado e também na relação sexual dói bastante. Nas mulheres aparece na vulva. Então, ao redor ali dos pequenos e grandes lábios, aparece primeiro a coceirinha, vermelhidão, a bolha estoura, vira uma úlcera extremamente dolorosa, né? É mais comum na parte inferior da vulva do que na parte superior, mas pode dar na borda toda dos pequenos, grandes lábios e na entrada da vagina. É extremamente dolorido uma relação sexual com herpes, né? Tem que ser evitado ao extremo, porque no momento que aquela bolha estoura, os vírus são liberados e isso pode ser porta de entrada de outras infecções, de outras doenças genitais, doenças venéreas. Uma das coisas curiosas é que muitas vezes, no relacionamento sexual sem camisinha e com portadores do vírus da herpes, uma herpes que já está em fase de cicatrização, aquela úlcera ainda não cicatrizou totalmente, pode ser porta de entrada de um vírus de sífilis, da doença da sífilis e também do HIV. Então, às vezes, um relacionamento sexual que tem uma úlcera aberta, tanto no homem quanto na mulher, é porta de entrada do HIV. Então, por isso a importância da camisinha, né? É importantíssimo, importantíssimo. Os jovens têm que andar com a camisinha na carteira, né? As meninas que têm relacionamentos sexuais fortuitos têm que usar a camisinha. Então, a camisinha protege contra todas essas doenças sexualmente transmissíveis. O HIV, o portador do HIV, muitas vezes não está com a imunidade em dia, ele pode ter mais facilidade de manifestar o herpes, tanto o oral quanto o genital, pela baixa imunidade. Mas o contrário também, quer dizer, a pessoa não tem o HIV, tem a úlcera genital num contato sexual com o portador do HIV, mesmo que esse portador esteja em tratamento com os vírus indetectáveis do HIV, ainda assim ele tem vírus. Indetectável não quer dizer negativo. Então, você pode ter uma quantidade muito ínfima de vírus que não se detecta em exames laboratoriais, nem aos mais sensíveis, e você ainda é o portador da HIV e fazendo um relacionamento sexual sem camisinha com uma parceira ou um parceiro com a úlcera aberta do herpes, você se contamina na hora. Então, tomar muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. O contato... um outro lugar que o HIV genital acomete é na virilha. Aquele vírus do herpes tipo 2, ele pode ir para a virilha e pode ir para as nádegas, pode ir por trás e também na borda do ânus. Então, no pênis, vagina, vulva, virilha, nádega e ânus, toda aquela parte ali de baixo é herpes tipo 2. Muito bem, esse contato do herpes tipo 2 é no contato sexual, de fato, e é na adolescência, no adulto jovem, quando se inicia as relações sexuais, obviamente sem camisinha, essas lesões podem se disseminar. As dores nas relações. O que desencadeia o herpes? O herpes tipo 1, o herpes tipo 2 e até o herpes zoster. Quando você se expõe ao sol, então por isso que é importante o protetor labial na praia. Na praia, sol
forte de verão, aquela praia onde você não protege, você passa protetor solar no corpo todo, esquece do lábio. Existem nas farmácias para vender os protetores labiais de sol, super importantes. O contato intenso do sol no lábio pode desencadear herpes tipo 1, o herpes oral. A imunidade baixa é a porta de entrada do herpes, né? Então, por exemplo, você tem contato com o vírus herpes tipo 1 e você está trabalhando demais, se alimentando mal, enfim, a imunidade cai e o herpes vem. Estresse emocional. Toda vez que fica nervoso, fica com raiva contida, vai desenvolver o herpes. Muitas vezes sim, muitas vezes sim. As pessoas contam, olha, é só passar raiva, passar nervoso que eu desenvolvo herpes, aparece logo na minha boca. E esse ano, doutora, tá vindo todo mês o herpes. Tem períodos que é assim mesmo, né? A pessoa vem num estresse danado, se alimentando mal, com acidose, quer dizer, uma alimentação onde sobrecarrega o tal do filtro, o filtro chamado fígado começa a trabalhar demais. Dá um pH bastante ácido, pH ácido, aparece o herpes. Doenças autoimunes, pessoas que têm tratamentos prolongados com uso de corticoide, né, como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide, espondilite anquilosante, várias doenças autoimunes que têm uso contínuo de imunossupressores ou de corticoides, pessoas que fazem transplante e que são submetidas à imunossupressão depois do transplante de medula, por exemplo, ou de órgãos, podem ter herpes recidivantes. Herpes tipo 1 até o zoster recidivante. Período perto da menstruação. Tem mulheres que falam que no período da TPM tem herpes. Ou herpes genital, mesmo sem ter tido contato sexual, aparece, cai a imunidade, descontrola o pH do sangue e a mulher tem. Os diabéticos têm mais facilidade de ter infecções em geral, não só o herpes, mas como infecções bacterianas. Os HIV positivos que não estão com a imunidade alta, que estão fora de tratamento, que estão com AIDS, né, que é a imunossupressão, vão ter herpes de repetição. As pessoas mais idosas em geral têm a pele mais fina, têm imunidade mais baixa e pode ter mais facilidade de ter herpes, principalmente o herpes zoster, que eu já vou falar. Pessoas que comem muita comida gordurosa, isso é típico. Pessoa que passa lá, bota o pé na jaca, come torresmo, come carne de porco, bastante gordura, fritura, bolinho de bar, de happy hour, né? No dia seguinte aparece o herpes. Por quê? Porque sobrecarrega o fígado e uma das causas do herpes é o fígado, excesso de calor dentro do fígado. Isso eu vou falar um pouquinho mais para frente quando eu falar da medicina chinesa. De qualquer maneira, tanto o herpes oral tipo 1 quanto o herpes genital tipo 2, ele tem começo, meio e fim. Em geral é de 5 a 10 dias, aquelas lesões são cicatrizadas. No máximo se usa a pomadinha, a mais comum, que todo mundo já conhece, é o aciclovir em pomada. Você passa 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia na boca, onde o herpes, mesmo o herpes genital, e ele encurta o período da doença. Essas pomadas, elas atuam no DNA do vírus e diminui o período da doença. Depois eu vou falar de algumas coisas naturais que você pode associar. Então, de modo geral, é benigno, não precisa tomar medicações via oral, a não ser que esse herpes seja extenso, genital extenso. Aí tem os antivirais, que eu também já vou comentar. Mas, no geral, aqueles herpes mais menores, né? Aqueles menores, não tem necessidade de medicação via oral.
Vamos falar agora do herpes zoster. O herpes zoster é chamado cobreiro, antigamente, e até hoje. Ah, mas ele está com cobreiro. A palavra herpes quer dizer cinturão, vem do grego, quer dizer cinturão. E é interessante que o herpes zoster, ele vai acometer o trajeto dos nervos. Então, por isso que ele aparece em fileira. O mais comum, o que nós temos mais contato, são com esses intercostais, na lateral do tórax, né? Exatamente embaixo da costela, onde passa o nervo intercostal. O que acontece no herpes zoster? Ele tem as mesmas características do herpes oral e do herpes genital, então ele tem uma coceira, começa a coçar naquele lugar, né? Às vezes aqui no rosto, no trajeto do trigêmeo, é muito comum nos trajetos aqui dos nervos da nuca, né, que tem um conjunto aqui, aparecer aqui na raiz da implantação do couro cabeludo e desce, né? Pode aparecer também aqui na lateral da bacia, do quadril, né, que são a inervação mais baixa. Pode aparecer nas pernas, nos nervos que descem pelas pernas. Então, é o herpes zoster. O herpes zoster é um contato vindo da varicela, da catapora na infância. Calcula-se que 90% das pessoas do Brasil já tiveram catapora, né? A vacina da catapora existe, é dada em vacinas, em clínicas de vacinação particular. Na rede pública não tem disponível para o povo a varicela, a vacina da varicela. Se você teve o contato com o vírus da varicela e desenvolveu catapora na infância, você tem o vírus dentro de você sempre. Esse vírus é o vírus do herpes zoster, ele fica nos neurônios, fica guardadinho nos neurônios. Em algum momento da sua vida, quando a sua imunidade está muito, muito baixa, mais do que a imunidade que desencadeia o herpes oral e o herpes genital, então o herpes zoster é uma imunidade ainda mais baixa, que acomete todos esses indivíduos que eu já comentei, com diabetes, doenças autoimunes com uso de imunossupressor e corticoide, pessoas com câncer, né, têm imunidade baixa, vão desenvolver muitas vezes o herpes zoster no decorrer do uso da quimioterapia, que abaixa ainda mais a imunidade. É muito frequente nos tratamentos de câncer a pessoa ter concomitante o herpes zoster. Então, esse contato é na infância, fica latente. Como é que se preveniria o herpes zoster? Numa vacinação em massa contra a catapora em tenra idade, então o indivíduo provavelmente não terá herpes zoster na idade adulta. Isso ainda não acontece. É o cobreiro. O tratamento antiviral aqui é prioridade. Quando você percebe que você tem uma lesão, que já tem ali uns 4, 5 dias, é uma lesãozinha vermelhinha, tem uma coceirinha, depois levanta umas bolhas e muitas vezes dói e pode não doer, você vai procurar um médico e tenta tratar rapidamente com os antivirais. Eu sou absolutamente a favor dos antivirais. Eles encurtam o período da doença, porque as complicações, uma das maiores complicações do herpes é a neurite pós-herpética. Quer dizer, o vírus do herpes, ele não pega só a superfície da pele, ele pega o nervo, ele inflama o nervo e a dor é muito forte, né? E depois que melhora as lesões da superfície, elas melhoram, quer dizer, sai a úlcera, sai o vermelhidão, cicatriza tudo, pode continuar por 6 meses e até anos a dor naquele local e muitas vezes uma dor lancinante, uma dor extremamente forte no local da neurite herpética. Então, quanto mais cedo entrar com o tratamento, menor a possibilidade de ocorrer essa neurite pós-herpética.
As complicações do herpes zoster são nos olhos, na córnea. Então, o herpes zoster que vem aqui do trigêmeo, né, que são aquelas lesões que sempre acontecem na metade do corpo, isso é muito interessante. Dificilmente a gente vê herpes zoster bilateral. É um lado só do corpo e no trajeto do nervo, naquela região. É uma perna só, é uma nádega só, é uma costela só de um lado, um olho só. Toma muito cuidado com herpes nos olhos, pode levar à cegueira. A segunda complicação são problemas cardíacos, de infarto, de AVC, num herpes muito forte, zoster. Ele acomete também os vasos, faz uma obstrução de vasos pelo tecido inflamatório. A encefalite herpética, que é dentro do cérebro, do encéfalo, o herpes acomete todos aqueles neurônios, gravíssimo, né? Alguns pesquisadores da USP descobriram o mecanismo dessa infecção por um aumento de uma molécula chamada TNF-alfa. É uma molécula inflamatória que acontece em várias doenças inflamatórias, mas no herpes ela é muito forte, essa molécula é muito alta, e quando nós controlamos essa molécula com anti-inflamatórios, isso vai diminuir a progressão desse herpes zoster mais grave, que leva a complicações tão graves, né? Vai ajudar a diminuir essa neuropatia, essa neuralgia, essa dor nervosa do herpes que acontece, do herpes zoster por 6 meses ou 1 ano, etc. Em termos de tratamento, hoje eu vou falar um pouco vamos falar primeiro da medicina chinesa. A medicina chinesa, ela trata o herpes como um excesso de fogo. Fogo, obviamente, do fígado, porque o fígado é o único órgão que gera calor espontaneamente. Então, a plenitude do calor do fígado, o excesso de calor do fígado numa pessoa que vem se alimentando mal e passando por forte estresse emocional, com raiva e muitas indecisões, pode levar à manifestação do herpes. Se você tiver um excesso de umidade, retenção, inchaço no corpo e calor, umidade e calor é pano de fundo para aparecimento do herpes. Estagnação de energia, principalmente do rim, cansaço físico muito forte, pessoas que trabalham demais, não descansam, dormem poucas horas por dia, se alimentam de forma irregular, diminui muito a energia vital, cai a imunidade, vem o herpes, né? Então, a prevenção do herpes é ter qualidade de vida, alimentação, diminuir a quantidade de gorduras, de fritura na alimentação, aumentar o descanso, fazer um tratamento emocional importante também. Dentro da homeopatia, nós usamos o próprio vírus do herpes em forma de gotinhas ou glóbulos de homeopatia nas pessoas que têm herpes de repetição. Eu coloco herpes C200, Rustox, que é um medicamento homeopático muito bom para as vesículas do herpes. Eu uso muito os imunomoduladores, principalmente o imunomodulador número 8, que são todos aqueles imunomoduladores do projeto da Universidade Federal do Paraná, onde a gente trabalha com homeopatia para câncer. Também tratamos da prevenção do herpes. Nos pacientes que têm câncer e que tomam imunomodulação, eles não têm herpes, porque eles estão com atividade imunológica alta, né, com bastante defesa. Toda pessoa que tem herpes de repetição deve ser investigado no herpes zoster casos de câncer. Às vezes a pessoa tem câncer, não sabe que tem. A primeira manifestação é baixa imunidade herpes. Então, num herpes zoster extenso, o médico vai investigar se a pessoa tem algum ponto do corpo, alguma célula tumoral, algum tipo de câncer, e a pessoa nem sabe ainda, e a primeira manifestação é a baixa imunidade. Em termos de tratamento, o herpes zoster é o que vai ser medicado imediatamente. O medicamento mais comum e mais antigo é o aciclovir em comprimido, o aciclovir em pomada. Hoje em dia nós temos a valaciclovir, que é o Valtrex, tem o Fanvir, que é o Fanciclovir,
fanciclovir, ele inibe eficientemente o DNA do vírus, né? Isso tudo é com prescrição médica, as doses são altas e rápidas. Quanto mais rápido entrar com a medicação no herpes zoster, mais você vai evitar as complicações que eu já comentei do herpes zoster. Em termos de medicamentos naturais, eu mando fazer chá de dente de leão, que é o taraxacum, para fazer compressa nas lesões. Chá de erva cidreira, da folha da melissa, da verdadeira melissa, tanto para tomar por via oral, que é anti-inflamatório, analgésico, quanto as compressas de chá de melissa nas lesões do herpes zoster. No herpes labial, uma tintura de guaçatonga com própolis, logo no começo do herpes zoster, guaçatonga, tintura mãe e própolis, tintura mãe. Coloca com um cotonetezinho na beira do lábio, ele diminui rapidamente o herpes, né? Às vezes nem precisando usar a pomada do aciclovir. Então, guaçatonga com própolis, manda fazer uns 20 ml e aplica. Dentro da medicina chinesa, a acupuntura, moxa, fitoterapias são N, depende do pulso e da língua daquele paciente, mas uma fitoterapia boa é o Fan, Feng, Tong, Sheng, Van. Então, Fan, Feng, Tong, Sheng, Van. Ou o Long Dan Xie Gantan. Long Dan Xie Gantan é uma erva que purifica muito o calor do fígado e diminui o tempo de duração do herpes. A equinácea, que é uma planta muito usada para levantar a imunidade, cápsulas de equinácea para quem está com herpes zoster ou tem herpes de repetição, pode ajudar bastante.